Bom dia, alunos e alunas da Escola Padre Paulo de Sumé. Tudo bem com vocês? Estamos hoje para falar mais uma vez sobre educação física, nesse momento de quarentena. E hoje nossa aula vai se manter no conteúdo de ginástica. Então, hoje a gente vai relacionar o conteúdo de ginástica mais uma vez com saúde. Vivemos numa sociedade tecnológica e isso acaba refletindo no nosso estilo de vida que levamos, é claro, né? Observem essas imagens. Primeira imagem, nós temos escada rolante, temos a escada tradicional. Na segunda imagem, nós temos um computador no colo, uma TV, um smartphone, um celular na mão. Na terceira, nós temos um veículo, carro. E na quarta, nós temos um elevador. É claro que essas coisas trouxeram muitas facilidades para o ser humano, não podemos negar. Através até dessa tecnologia, nós estamos podendo ter a nossa aula de hoje, né? Mas, pensando que tudo tem um lado bom e um lado não tão bom, pode ser até chamado negativa, esse novo estilo de vida cresce também os problemas relacionados ao corpo e à saúde. Se antes só existia a escada de alvenaria, eu ia pela de alvenaria, a cimento. Se antes eu tinha que me levantar e trocar o canal de TV, eu ia ter que me mexer. Se antes eu não tinha o veículo, não era tão acessível, não era tão popular, eu tinha que ir a pé, por exemplo. Não tinha o ônibus escolar para a gente se deslocar para a escola. Se antes não tinha elevador, só tinha as escadas, então tudo era propício para que meu corpo se mexesse para eu conseguir realizar as coisas. E aí, com esse novo estilo de vida, chegou a parte ruim, que são as doenças relacionadas ao mundo moderno, como o estresse, a depressão, a obesidade, entre outras. Todas essas estão relacionadas ao estilo de vida sedentário. A gente já fala bastante sobre isso, mas o que é sedentarismo? Sedentarismo é a falta de atividade física regular, o que pode afetar potencialmente a saúde das pessoas. Entretanto, a falta de atividade física não necessariamente está ligada à não prática de esporte, ou seja, não é para eu deixar de ser sedentário, não é que eu tenha que ser um atleta. Ser atleta é bom, é ótimo, mas nem todo mundo tem aptidão nem gosto para aquilo ali. O que ele está querendo dizer é que se eu realizar alguns tipos de atividades, eu posso deixar de ser sedentário, não necessariamente sendo um atleta esportivo. Para refletir, uma pessoa que levanta às 6 horas da manhã, varre à frente da casa, faz todos os seus afazeres domésticos ao longo do dia, descansa depois do almoço e vai assistir novelas. Essa pessoa precisa fazer atividades físicas? É a pergunta. Será que podemos considerar uma pessoa que faz todos esses tipos de atividade sedentária? O indivíduo que tem atividades físicas regulares, como limpar a casa, caminhar para o trabalho ou realizar funções profissionais que requerem esforços físicos, não é classificado como sedentário. Segundo Matsudo, 98, apenas 30 minutos diários de atividade física pode representar o limiar para a população em geral adquirir o passaporte para a saúde. Gente, o que parecia ser uma coisa comum, caminhar, fazer afazeres, realizar afazeres domésticos, jogar um esporte, fazer uma atividade de limpeza de jardim ou de frente de casa, ou ser uma pessoa que trabalha com agricultura, que vai lá plantar, colher, limpar. Tudo isso é considerado atividade. E se você faz isso regularmente, com no mínimo 30 minutos por dia, pode representar uma pessoa que você não é sedentário. E aí, para a gente saber mais ou menos como equilibrar a nossa vida moderna e não ser uma pessoa sedentária, a gente tem essa pirâmide, chamada pirâmide da atividade física. Ela tem a base, que é a parte mais embaixo, e vai lá ao topo. A base são as coisas que a gente deveria ter maior costume. E vai subindo. O lá ao topo é as coisas que eu tenho que fazer menos vezes. Então, lá na base, diariamente, ser o mais ativo que puder, com a maior frequência possível. Ou seja, sempre que eu precisar fazer alguma coisa, que eu possa me levantar, que eu possa andar, que eu possa caminhar, eu devo fazer. Tentar evitar o máximo possível, eu sei, as comodidades do dia a dia. É claro que às vezes a gente não tem como fugir. Mas quando eu puder escolher entre uma coisa mais cômoda e uma coisa mais ativa, eu tentar escolher a mais ativa. Pelo menos 3 vezes por semana, fazer alguma dessas atividades. Um exercício aeróbico, que a gente vai falar mais na frente.
como é uma corrida, uma caminhada e etc. Um trote, que é uma corridinha mais lenta. Andar de bicicleta, uma caminhada um pouco mais longa. Uma coisa recreacional, alguma atividade, brincar, se vocês são quem gosta de brincar com os irmãos, com os amigos. Tênis é um esporte, basquete, raquetebol, tudo isso são exemplos de coisas que eu deveria fazer pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana eu deveria fazer atividades de lazer ativas. Não só ficar no celular, jogar videogame, não sei o que, assistir. Não, fazer alguma atividade de lazer que me faça sair da atividade, da não atividade. Atividades aeróbicas baixas, como cuidar de um jardim, ajudar o seu pai se ele é agricultor, fazer alguma coisa desse tipo. Você vai estar ajudando uma pessoa e ainda vai estar saindo do sedentarismo. Fazer exercício de flexibilidade e alongamento, ou seja, alongar assim que acordar ou depois de fazer exercícios. E levantamento de pesos, caso vocês estejam, principalmente aqueles que estão no desafio, fazendo aqueles desafios. Pode ser levantamento de alguma carga externa ou pode ser exercício com peso corporal. E reduzir, lá em cima no topo da pirâmide, a quantidade de tempo que eu passo assistindo televisão, diminuir o tempo até de leitura, caso vocês tenham o costume de passar longas horas lendo, usar o computador. Então, por dia, tentar fazer cada uma dessas coisas menos de meia hora por dia. Isso já vai ajudar bastante a você melhorar seu nível de atividade física diária. Vamos compreender alguns conceitos. A atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, ou seja, todos os músculos do nosso corpo, que resulta em um gasto energético maior do que o nível de repouso. Primeiro vamos entender o que é nível de repouso. Nível de repouso é quando, por exemplo, eu acordo, estou lá na minha cama, estou sem fazer nenhum movimento brusco nem nada, eu estou em repouso. Tudo do meu corpo vai estar em um nível menor. Minha frequência cardíaca vai estar menor, minha pulsação, que é a frequência, pode ser considerada a frequência cardíaca, meu nível de respiração, meu gasto calórico, tudo vai estar menor. Esse é o nível de repouso. Quando eu faço uma atividade, vou lá, mas eu acordei e vou lavar o banheiro da minha casa. Então, o que eu tenho lá, subir, pegar um balde, varrer, qualquer coisa, eu já aumentei, saí do nível de repouso. Então, eu estou fazendo uma atividade física. Atividade física são aquelas atividades do dia a dia, ou até de trabalho. Exercício físico é outro conceito. É toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que visa a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da atividade física. Então, os componentes da aptidão da atividade física são aqueles: velocidade, força, resistência, equilíbrio, tá? Então, quando eu faço exercício, eu estou tentando, na maioria das vezes, melhorar esses componentes da aptidão física. Ou eu estou fazendo alguma coisa com fins, por exemplo, competitivos, como um esporte, tá? Ou quando eu vou lá na academia, ou quando eu me preparo para fazer uma caminhada. Ah, hoje eu vou caminhar 5 quilômetros. Então, visto uma roupa, pego um horário, faço um tempo, meço minha frequência cardíaca, que a gente vai aprender hoje, tá? A partir dessas definições, respondam. Qual o conceito que você acredita ser mais abrangente? Ou seja, qual desses dois conceitos pega mais coisas que eu faço no meu dia? Você concorda que as atividades e os exercícios físicos fazem bem à saúde? Quem concorda ou não concorda? Essa pergunta é para você aí. Responda mentalmente. Para você, o que é saúde? Então, essas três coisas. Qual conceito que você acredita ser mais abrangente? Ou seja, o que é mais abrangente? O que eu consigo ver mais coisas dentro dele. Eu vejo mais coisas dentro que se classifica como atividade física ou eu vejo mais coisas que se classificam como exercício? Você concorda que atividades e exercícios fazem bem à saúde? Eu acho que isso aí é até uma pergunta que acho que todo mundo vai responder que sim. E para você, o que é ter saúde? A gente também já comentou sobre isso. Então, mas a gente vai reforçar o que é saúde. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde, segundo ela, é um estado completo de bem-estar físico, corpo, mente e social, que é onde eu convivo. E não a simples ausência de uma doença ou enfermidade. Ou seja, não é porque eu não estou com gripe que eu estou saudável. Não estar com gripe é um estado de saúde físico. Mas aí eu estou muito preocupado, eu estou com estresse, estou com ansiedade. Aí já eu não estou, posso considerar, segundo a OMS, uma pessoa saudável. Benefício do exercício físico. Nunca é bom, nunca é demais a gente relembrar.
combate a hipertensão arterial, aquela famosa pressão alta, reduz o peso e ajuda no emagrecimento, controla os níveis de colesterol, melhora o bem-estar físico, da autoestima, sociabilidade e redução dos níveis de estresse e de ansiedade. Auxilia no tratamento de diversas patologias, que são as doenças. Aumento da mobilidade articular, ou seja, o movimento das nossas articulações. Então, olha quantos benefícios o exercício físico tem na nossa vida. Então, não é uma coisa da gente achar que é frescura, que é besteira, é uma coisa que só faz bem a gente. Classificação de exercícios físicos. Agora a gente vai falar que o exercício físico, que é aquele que é planejado, estruturado e orientado por um profissional de educação física ou um professor, eles são classificados em dois tipos. Exercício aeróbico significa com oxigênio e refere-se ao uso de oxigênio no processo de geração de energia para o músculo. Exercícios aeróbicos são aqueles que a gente faz por um tempo grande, por exemplo, caminhada, corrida, dançar, um esporte coletivo, futsal, futebol. Todos esses exercícios são considerados aeróbicos. Por quê? Porque a gente faz repetidos movimentos por um longo período de tempo. Então, esse é um exercício de longa duração, de baixa ou moderada intensidade. Exercício anaeróbico. Então, se o aeróbico eram exercícios que a gente repete muitas vezes, que a gente passa um período de tempo maior, o anaeróbico, ele tem outra característica. Ele é composto de exercícios com duração pequena, mas alta intensidade. Por exemplo, fazer força. Quando eu estou lá na academia, que eu boto um peso para eu empurrar, para eu agachar, qualquer coisa desse tipo, eu não vou conseguir fazer aquilo se o peso estiver alto por muito tempo. Vou conseguir fazer 8, 10 vezes, 12, e depois eu vou ter que descansar para poder fazer novamente. É diferente de uma corrida de meia distância, uma corrida de longa distância, que eu consigo fazer várias voltas, se eu estiver bem preparado fisicamente, é claro. É diferente também, por exemplo, de um salto. Quando eu faço uma prova de salto em distância, eu corro e salto. Ali eu joguei toda a minha energia naquele salto. Eu não conseguiria fazer vários saltos daquele tamanho repetidamente. Por quê? Porque eu não ia ter força, não ia ter energia suficiente para gerar aquele estímulo. Então, esse é um exercício de uma duração pequena, mas bem intensos. Ao praticarmos um esporte, uma atividade física ou qualquer coisa desse tipo, nosso coração começa a bater mais rápido e mais forte. Isso acontece, entre outras coisas, por causa do aumento da demanda de oxigênio pelos nossos músculos, ou seja, nossos músculos eles pedem mais oxigênio para poder eles serem estimulados a fazer os seus movimentos de contração. Ou seja, ao nos exercitarmos, nossos músculos necessitam de uma maior quantidade de oxigênio para produzir mais energia e, consequentemente, realizar o exercício. Então, se eu estou fazendo esse movimento, quando eu estou em repouso, esse músculo aqui que está sendo falado, que é o bíceps, ele está, de uma maneira, precisando de um pouquinho de oxigênio. Quando eu começo a repetir muitas vezes, pegar um peso, alguma coisa, ele fica pedindo, olha, manda mais oxigênio, porque senão eu não vou conseguir repetir muito tempo. E isso faz com que o nosso coração trabalhe também mais acelerado. Por sua vez, em exercícios muito intensos, a oferta de oxigênio pode ser insuficiente, o que diminuirá a capacidade de manter o exercício por um tempo prolongado. Exemplo, uma ginasta dificilmente conseguirá manter a mesma potência dos seus saltos por muito tempo, sem que haja interrupções ou intervalo durante as apresentações. Não sei se vocês já viram em ginástica, aquela Daiane dos Santos foi muito famosa, ela corria, dava um salto bem alto e parava. Ela não conseguia repetir aquele salto um atrás do outro. Sempre ela fazia um movimento de salto bem longo, bem diferente, bem forte, com uma potência bem grande. Depois ela fazia movimentos mais leves, que era para quê? Para o corpo dela se recuperar, para ela ter energia para fazer novamente. O mesmo acontece com o corredor de 100 metros de nível olímpico, que consegue manter a velocidade média maior que 36 quilômetros. Se o atleta tentasse esse mesmo corredor, então aquele Usain Bolt, aquele que faz assim, ó, se ele fizesse, ele corre a prova de 100 metros, que é a prova mais curta das Olimpíadas, ou seja, ele vai ao máximo de velocidade possível. Se ele mesmo, o próprio Usain Bolt, tentasse correr uma prova de 800 metros, aqui no slide está 500, dificilmente ele conseguiria atingir uma velocidade média de 22 quilômetros. Por quê? Porque o corpo dele não ia ter energia suficiente de manter a alta velocidade
por uma distância longa. Então, se a prova é curta, eu consigo ser muito rápido, mas rapidamente eu me canso. Se a prova é mais longa, várias voltas no estádio, eu preciso diminuir a velocidade. Para quê? Para que eu tenha resistência para aguentar a quantidade de voltas da prova. Nesse sentido, uma das formas para verificarmos o esforço a que nos submetemos é pela frequência cardíaca, que é chamada de FC. Então, para eu saber se meu corpo está fazendo um esforço muito grande, eu posso medir a frequência cardíaca e saber como meu coração está se comportando. Então, a frequência cardíaca é caracterizada pelo número de vezes que o coração se contrai e se relaxa, ou seja, que ele abre e fecha, abre e fecha. Ou seja, pelo número de vezes que ele bate, chamado de batimento por minuto, também é chamado de BPM. Assim como a frequência cardíaca reflete a intensidade do exercício, sendo um indicador do trabalho que nosso coração está suportando. Ou seja, pela frequência eu sei que se o meu exercício é muito intenso ou se ele é pouco intenso. Se eu estou muito bem preparado fisicamente ou se eu estou com minha preparação física baixa, muito sedentário. Como é que eu faço para medir isso, gente? Vamos ensinar hoje a vocês fazerem aí na casa de vocês. Manual, com dedo indicador e médio, esses dois, é aferida a artéria radial, que se localiza no pulso, ou a artéria carótida no pescoço. Ou seja, eu posso pegar aqui, tentar achar, achei, ó, onde meu coração está, a minha pulsação está batendo, tá? Aqui, ó. Tô sentindo. Ou então aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Senti onde está batendo, eu tenho que fazer um pouquinho de silêncio, me concentrar. Eu vou segurar lá, aí eu já sei a minha pulsação, que a gente chama. Mas também existem métodos mais avançados, que são os pulsômetros ou frequencímetros. São aqueles relógios que tem uma cinta que a pessoa coloca na parte peitoral, abaixo dos mamilos, e vai por ele e faz um monitoramento da sua frequência cardíaca. Mas é bem fácil. Primeiro, a gente precisa saber que existem dois tipos de frequência. A de repouso e a frequência máxima. Repouso a gente já falou, é quando eu estou parado, sentado, descansando. Depois de eu não posso ser depois de fazer um movimento corrido, tem que estar uma frequência de repouso. Na maior parte das pessoas, ela varia em 60 e 90 BPM, o que é BPM, batimentos por minuto. Exemplos. Em atletas pode-se encontrar frequência de repouso de até 40 BPM. O coração de uma pessoa que é mais treinada, quando está em repouso, ele funciona mais devagar. Quanto menos eu sou treinado, quando eu estou em repouso, meu coração funciona mais acelerado. Ou seja, ele trabalha muito mais. Então, se eu sou bem treinado, gente, não sou sedentário, meu coração vai trabalhar mais suave. Como é que eu faço para ver minha frequência cardíaca? Tem essas alternativas aqui, ó. Eu posso contar, por exemplo, cheguei aqui, achei minha frequência, minha pulsação e posso contar assim, mentalmente 6 segundos. Contei, eu vou pegar esse valor, colocar no lugar. 6, por exemplo, vamos imaginar que eu em 6 segundos bateu 7 vezes eu senti 7 batidas de frequência. Eu vou pegar esse número e multiplicar por 10. Então, 7 vezes 10, minha frequência vai dar 70. Minha frequência de repouso. E esses outros também. Eu posso contar 10 segundos e vezes 6. Eu posso 15 e vezes 4. Você vai escolher. Eu recomendo muito sempre às pessoas fazer ou de 6 ou de 10. Tá? E aí vocês vão ter sua frequência cardíaca de repouso. Mas isso aqui também vai servir para a gente fazer outro tipo de frequência. Então, os valores de repouso dependem do hábito de vida, tais como grau de treino, ou seja, se eu sou uma pessoa muito treinada, muito ativa, minha frequência de repouso é baixa. Se eu durmo bem, minha frequência de repouso é baixa. Meu nível de estresse está baixo, eu estou uma pessoa bem tranquila, minha frequência de repouso continua baixa. E também os hábitos alimentares. Se eu sou uma pessoa que tem hábitos alimentares saudáveis, tende a minha frequência de repouso ser baixa. É por isso que acompanhar a frequência de repouso ao longo do treinamento é fundamental,
para avaliarmos o progresso do nosso condicionamento físico. Não há regra muito clara para que estabeleça a partir de quanto tempo é recomendado verificar a frequência de repouso, para observar as alterações decorrentes da prática do exercício físico. Esse tempo pode variar de 2 a 4 meses, ou seja, eu estou aqui, não sou uma pessoa que faz exercício, comecei a praticar diariamente, fazendo os desafios de educação física, caminhando, andando de bicicleta. Antes de eu começar, quando eu era sedentário, só preguiçoso, ficava só no celular, eu vou medir a minha frequência de repouso, ela dava 95, um exemplo, 90. Estava ali bem alta em repouso. Comecei a fazer atividade física frequentemente, ou seja, 3 a 5 vezes por semana. E aí eu vou observar em um mês, 2 meses, que minha frequência de repouso estava em 90, ela começa a ir para 80, 75, 68, 65. Está mostrando o quê? Que eu estou melhorando minha capacidade cardíaca, estou melhorando minha oxigenação, meu coração está trabalhando de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque ele está sendo mais estimulado, porque ele está mais forte. Para alcançar os objetivos com exercício físico, é necessário estabelecer um intervalo de frequência cardíaca, também chamado de zona-alvo ou frequência cardíaco-alvo. Para isso, deve-se calcular a frequência máxima. Então, a gente já viu a frequência de repouso. Frequência de repouso é eu medir minha frequência quando eu estou em repouso, descansado. Já a frequência máxima é isso, é mais ou menos até onde meu coração pode ter de batimentos por minutos em atividades de alta intensidade ou atividades físicas contínuas, ou seja, durante as atividades. Embora exista uma grande variedade de formas e métodos para calcular frequência máxima, uma bastante empregada e recomendada pelo American College of Sport Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, é também de fácil implementação, ou seja, é bem tranquila. É expressa na seguinte fórmula, aparecendo na aula de matemática hoje, né? Mas é educação física. Frequência máxima é igual a 220 menos a minha idade, ou seja, 220 menos quantos anos você tem. E aí vai dar quantos batimentos por minuto é a sua frequência máxima. Vamos fazer um exemplo. 220 menos 20, a pessoa tem 20 anos. Então vai dar 200 BPMs. Então 200 BPMs é a frequência cardíaca máxima dessa pessoa. Aí está o exemplo. Ou seja, o número máximo de contrações por minuto que seu coração poderá atingir será 200. Existem várias formas de frequência máxima, tá, gente? Elas variam principalmente de acordo com as peculiaridades da população. Para idosos é uma, para criança é outra, para sedentário é outro, tá? Mas esse aí é bem comum para todo tipo de população, essa que a gente está vendo. Com a frequência calculada, vamos compreender a zona de treinamento. Existem zonas de treinamento. O que são zonas? São locais ou áreas de atividade que você tem que segurar para manter aquele tipo de atividade física com resultados. Ou seja, um exemplo, zona de atividade moderada. Por exemplo, vou fazer uma caminhada bem leve em um lugar que não tem subidas, bem tranquilo, tipo por 10 minutos. É uma zona de atividade moderada. Meu coração tem que estar entre 50% e 60% da frequência máxima. Ou seja, se é 200 lá, meu coração tem que estar batendo a 100 a 125, por exemplo, da frequência máxima. Batimentos por minuto, por exemplo. Então, se é 50 a 60 de 200, então tem que estar com 100 e 125. Zona de controle de peso é outra, zona aeróbica. Isso aqui é só para a gente entender que a gente pode trabalhar educação física junto com ciência. A gente saber que a educação física não é só brincar, que a gente pode aprender com a educação física diversas coisas, principalmente relacionadas à saúde. Vamos calcular uma zona-alvo. Primeiro, vamos calcular nossa frequência cardíaca máxima. 220 menos a sua idade é igual a... Então, cada zona-alvo representa um nível de atividade diferente e, consequentemente, as exigências do nosso corpo. Agora, calcular a zona-alvo multiplicando a sua frequência pelos diferentes percentuais. Por exemplo, zona de atividade moderada, que é 50% a 60%. Ou seja, eu vou pegar a minha frequência e colocar ela máxima e vou colocar vezes 0,5 e aí eu vou saber minha frequência cardíaca em BPMs. Quantos batimentos por minuto meu coração tem que bater para eu estar dentro daquela zona.
A frequência cardíaca diminui rapidamente após o esforço, estabilizando-se depois de aproximadamente 3 minutos, tempo que pode variar de acordo com o esforço e condicionamento. Por exemplo, sou uma pessoa muito treinada, vivo fazendo atividade física e exercício físico. Eu vou lá e corro num campo de futebol 2 voltas. Quando eu termino de fazer as 2 voltas, eu meço minha frequência, ela está lá em 200 BPM, ou seja, 200 batimentos por minuto. Faço aquela conta lá, segura aqui por 10 segundos, depois multiplico por 6, deu 200. Então, eu meço isso assim que eu parar. Depois de 3 minutos parado, ou sentado, ou em pé, tomando aquela água, recuperando, eu meço novamente. Vocês vão ver que a frequência vai cair bastante. Se estava em 200, uma pessoa muito treinada, rapidamente ela vai chegar perto de 100, 90 em 3 minutos. Por quê? Porque quando eu sou muito bem treinado, eu tanto consigo minha frequência de repouso ser baixa, como eu consigo que minha recuperação da frequência que eu estava no exercício, ela baixe rapidamente. Então você lembra a sua frequência de repouso? Não se esqueça de fazer o registro. Então, lembre-se quando vocês forem fazer, essa aula vai ficar aqui gravada para vocês. Vocês podem rever, ver novamente, se tirar dúvidas. Primeiro eu faço minha frequência de repouso e anoto. Depois eu faço aquela continha lá da frequência máxima. E depois eu vou fazer o exercício. Então, vou lá fazer o desafio de educação física, faço uma volta no circuito e meço. Depois que passar 3 minutos que eu fiz o circuito e estou parado, eu meço de novo. Vamos ver como é a nossa recuperação. Tá? Então, a tarefa é a gente fazer esse exemplo que eu dei aqui. A gente vai fazer o circuito que eu vou mandar para vocês, que vai durar mais ou menos 10 minutos. Vocês vão aferir a frequência cardíaca em 3 momentos. Primeiro, antes de fazer o circuito, eu meço. Conto lá, anotei. Fiz o circuito, não precisa ser 10 minutos, tá? Fiz uma volta completa no circuito. Eu vou lá e meço novamente, assim que eu parar de fazer tudo. Anoto. E depois que passar 3 minutos que eu descansei, eu vou lá e vou medir novamente. Então, vocês vão aprender algumas coisas, tá? Vocês vão aprender que quanto mais treinado eu sou, melhor é a minha frequência de repouso e melhor é a minha recuperação. Olha lá, assinale uma alternativa que apresenta o aluno com o melhor resultado. Por exemplo, o aluno A era o Hugo. Quando ele estava em repouso, ele tinha 86 batimentos por minuto. Tá? 86. Aí, ele fez o exercício. 120 deu de Hugo. E depois que ele descansou, parou o exercício, depois de 3 minutos, deu 110. O aluno B, Thales, teve 90 no exercício, em repouso, perdão, 140 depois do exercício, imediatamente, e 120 depois de 3 minutos de descanso. Maísa fez 80 de repouso, 130 durante o exercício e 90 depois que descansou 3 minutos. Jéssica, 80 no repouso, 140 no exercício e 120 depois de descansar 3 minutos. Qual desses quatro vocês acham que estão melhor fisicamente? Ou seja, aqueles que estão com capacidade física melhor? É a letra C, gente, a Maísa. Por quê? Porque ela estava em 80, em repouso. Durante o exercício foi para 130, não é problema isso aqui, tá? Mas depois que passou-se 3 minutos depois do exercício, ela foi para 90. Ou seja, ela recuperou melhor do que todos os coleguinhas dela. Então, ela está bem melhor condicionada do que os outros três. E aí, o nosso circuito vai ser isso aqui, ó. Primeiro momento, a gente vai fazer um alongamento e um aquecimento. Segundo momento, nós vamos fazer uma atividade de abdominal. Terceiro momento, o B, nós vamos fazer um de membros superiores, a parte de cima. Aqui para cima. No C, terceira atividade, depois do aquecimento, nós vamos fazer um exercício de membros inferiores, que são as pernas. No D, nós vamos fazer para a panturrilha. No E, nós vamos voltar para os membros superiores. E no F, nós vamos voltar para os membros inferiores. Faço tudo isso e assim que eu terminar, meço minha frequência. Depois, passou 3 minutos que eu fiz tudo isso,
Comece novamente, tá? E é isso que nós temos por hoje. Nossa aula hoje é sobre esse assunto, frequência cardíaca, exercício, saúde, termina por aqui. Não esqueçam de responder o formulário e clicar no enviar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.